Olá, amigos do Jefa e ouvintes em geral. No dia 3 de maio, o Jefa publicou neste mesmo canal um áudio onde eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão sobre as sensações e percepções dos espíritos quando na condição de desencarnados. Naquele estudo anterior, nós tocamos apenas de leve sobre o fenômeno da desencarnação que precede a libertação do espírito e sequer falamos da encarnação, além dos pormenores dos respectivos processos. Nós sabemos, entretanto, que o retorno do espírito à pátria espiritual se dá após o rompimento da ligação entre o seu perispírito e o corpo físico, quando este último perde sua vitalidade em decorrência do, digamos assim, esgotamento dos processos e movimentos fisiológicos que garantem a manutenção da vida corporal. Tal situação pode se dar por força da descontinuidade do funcionamento de órgãos específicos, como o coração ou os pulmões, por exemplo, os quais exercem funções vitais fundamentais para a economia corporal, ou por outros problemas importantes nos demais órgãos que venham a dar causa à falência do complexo organismo corporal humano e a consequente perda de ação do fluido vital, que é o agente da ocorrência do fenômeno inverso, a encarnação. No áudio de hoje nós vamos tratar de um tema relacionado tanto ao processo de encarnação como ao processo de desencarnação, em especial no que diz respeito a uma interessante situação que pode ocorrer durante o curso dos dois processos e que tem a ver com a vontade do espírito. A doutrina espírita realmente nos informa que os próprios espíritos que estão encarnando ou desencarnando podem interferir nos respectivos processos pela sua própria vontade. No primeiro caso, interrompendo o processo, o que pode se dar até uma determinada etapa dele. E no segundo caso, antecipando a desencarnação, em relação ao instante em que ela efetivamente se daria nas condições naturais. Seriam estas interferências alterações de processos naturais? Seria possível ao espírito interferir nas leis de Deus, alterando processos tão importantes para a evolução espiritual? É claro que não, pois nada pode derrogar as leis divinas. E o Espiritismo deixa isso bem evidente em todo o seu conteúdo. Utilizamos apenas um recurso de dialética para criar um ambiente de pensamentos. Se alguma coisa acontece, mesmo que aparentemente fugindo aos princípios que norteiam todos os processos da natureza, fica patente, por isso mesmo, a sua pertinência e adequação às leis naturais. Para entendermos melhor sobre o que vamos abordar, é aconselhável começarmos pelo mecanismo da encarnação do espírito, pois, como veremos, o Espiritismo nos mostra que existe, em algum grau, uma relação inversa objetiva entre os dois mecanismos, o de encarnação e o de desencarnação, que são dois passos dados diversas vezes pelos seres espirituais em evolução, embora nós não nos lembremos disso quando estamos encarnados. Vamos dar início às nossas reflexões propriamente ditas. Primeiro vamos passar pelo que Kardec nos diz em A Gênese, capítulo 11, que tem o título Gênese Espiritual. Primeiro parágrafo do item 18, onde Kardec diz o seguinte: quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão do seu perispírito, o liga ao embrião para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita, guardem isso, sob a influência do princípio vital material do embrião. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo em formação. Isso está, a questão do princípio vital material, nós encontramos em um livro dos Espíritos, no capítulo 4 da parte 1ª. Lá tem toda a teoria sobre o princípio vital. Assim, e considerando tais ensinamentos doutrinários sob a ótica de uma leitura simplificada dos processos de formação do corpo humano, disse Kardec, em última análise, que a encarnação do espírito se dá
progressivamente, na medida em que as células do embrião vão se dividindo e se especializando no sentido da formação de cada órgão do corpo, o que corresponde a cada vez maiores possibilidades de ligações com o perispírito. Complementando o relato de Kardec de A Gênese, podemos extrair da pergunta 344 do Livro dos Espíritos que o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. Dessa forma, destacando o laço que se estreita de A Gênese, que eu tinha avisado para guardarmos, e o laço fluídico que cada vez mais se vai apertando de O Livro dos Espíritos, podemos inferir que Kardec e os espíritos codificadores estão se referindo ao fato de que as ligações moleculares entre perispírito e embrião ocorrem em um processo quantitativo ascendente até o momento do nascimento da criança. Neste momento, a doutrina espírita define que o processo de encarnação se completou, contrariamente ao que afirmam alguns irmãos nossos que ensinam que o processo de encarnação prossegue mesmo após o nascimento da criança e até uma certa idade. Talvez esses queridos irmãos pensem assim devido às dificuldades que o espírito recém-encarnado enfrenta para manifestar-se, por óbvio, né? Diante das imperfeições dos órgãos infantis, por exemplo. Isso está lá entre as perguntas 379 a 385 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essas explicações. Guardemos essas informações também. Vejamos agora o processo inverso, ou seja, a desencarnação. Primeiro vamos voltar a Gênesis, no capítulo 11, no trecho que encerra o item 18, já anteriormente citado. Vamos novamente a Kardec. Por um efeito contrário, essa união do perispírito com a matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando este princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, que conduz à morte, essa união, que era mantida apenas por uma força atuante, se desfaz quando esta força deixa de agir. Então, da mesma forma como havia se unido, o perispírito se desprende, molécula por molécula, e o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Importante aqui destacar que uma leitura horizontal da doutrina nos traz informações complementares importantes, sobretudo quanto à parte final deste último trecho de Kardec. Estamos nos referindo às questões 345, 351, 156 e 157 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos codificadores admitem o seguinte, que eu vou apresentar de forma resumida com as minhas próprias palavras, em alguma medida. Primeiro, que no início do processo de encarnação, quando os laços que prendem o espírito ao corpo são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, o qual, sem coragem de seguir em frente e suportar as prováveis dificuldades de que ainda tem consciência de que teria que enfrentar, recua diante da prova que escolheu. E, neste caso, podemos entender tratar-se de um espírito ainda de pouca evolução. Repare-se que, nestes casos, o processo estaria em uma fase inicial, em que ele ainda não teria perdido plenamente a consciência da sua existência anterior, ele e o espírito, né? Momento este que será atingido mais adiante, no processo de gestação materna, e a partir do qual o referido recuo não mais poderia ocorrer. Segundo, que as almas sentem quando as ligações com o corpo estão se desfazendo, e empregam todos os seus esforços no sentido de desfazê-los inteiramente. Isso pode ocorrer, como dizem os espíritos, nos momentos de agonia, quando as almas, algumas vezes, se desprendem mesmo que no corpo ainda reste algum sopro de vida orgânica. Ou seja, antes do fim total da vida, aqui entendido como o esgotamento total da ação do fluido vital. Nesses casos, o homem já não tem mais consciência de si mesmo, embora ainda o corpo não tenha morrido plenamente, se podemos expressar assim.
Como dissemos no início, e Kardec e os espíritos codificadores confirmaram, os processos são inversos, um em relação ao outro, seja pelos objetivos de cada um, seja pelo que lhes dá causa. O princípio vital é o elemento cuja ação influencia na encarnação do espírito, isto é, a sua atividade promove e mantém a ligação entre o perispírito e o corpo físico. De outro lado, a falta daquela ação provoca o rompimento dessa ligação. Vale lembrar que os espíritos ensinam que o fluido vital é ao mesmo tempo causa e efeito, pois a sua ação proporciona a ligação perispiritual e mantém essa ligação, e atua no sentido de manter o funcionamento regular do organismo. E aqui ele se caracteriza como causa. Perguntas 61 a 63 do Livro dos Espíritos. Por outro lado, Kardec nos ensina que a quantidade de fluido vital pode se esgotar, podendo se tornar insuficiente para a conservação da vida, e assim ele deve ser renovado pelos processos fisiológicos, e é neste sentido que ele se caracteriza como efeito. Pergunta 63 do Livro dos Espíritos, e também anota a pergunta 70, no sexto parágrafo, nota de Kardec. Assim, a morte se refere apenas ao corpo físico, e ocorre quando ele perde a sua vitalidade, a qual, por seu turno, decorre da ausência de funcionamento de órgãos corporais, como o coração, por exemplo, que tem a função vital de fazer circular o sangue pelo corpo, e que, quando para de bater, deixa de fornecer nutrientes diversos e oxigênio às trilhões de células do corpo, cujos órgãos, por elas formados, vão deixando de funcionar e de interagir entre si para a manutenção da vida. Bom, queridos irmãos, podemos agora dar um fechamento ao estudo, resumindo tudo aquilo que nós colocamos até agora. Neste estudo, nós procuramos abordar duas situações específicas. Vocês viram bem isso. Uma que ocorre antes da encarnação e outra quando se aproxima o momento da desencarnação. São, portanto, duas situações em sentido inverso. Repetindo mais uma vez, né? Uma em relação à outra. Um espírito pode recuar da encarnação antes do nascimento da criança, que por isso mesmo não vinga. E na outra situação, um espírito pode romper a sua ligação perispiritual quando já esteja fragilizada, antes mesmo da completa ausência de vitalidade no corpo, e não haja qualquer possibilidade de volta à vida. Mas a desencarnação decorrente da vontade do espírito pode ainda ocorrer em outras situações. O mais difícil de ser absorvido pela nossa capacidade de entendimento, pela condição de espíritos imperfeitos, que ainda somos, de fato, né, é sem dúvida o fenômeno do êxtase, que está na pergunta 442 do Livro dos Espíritos. Ele ocorre quando um espírito passa por um sonambulismo mais apurado, e ele vê os mundos superiores e a felicidade dos que o habitam. Neste momento, o estático poderia abandonar o corpo físico na intenção de ficar no mundo feliz que vislumbra, mal sabendo ele que é justamente rompendo a ligação com o atual corpo físico terreno que ele não ficaria no almejado mundo. A ilusão da realização da felicidade antecipada causaria, então, um efeito contrário, pois o citado espírito teria rompido com todo o seu anterior planejamento reencarnatório e deixaria de enfrentar diversas situações absolutamente necessárias ao seu adiantamento. Em quaisquer outras formas de desencarnação, decorrentes de causas naturais e esperadas, como ocorre diante de doenças graves, por exemplo, que perduram por tempo demasiado, ou pelo esgotamento vital pela idade avançada, quando o corpo morre como se fora uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, é uma imagem linda na nota de Kardec, a pergunta 154, não se pode afastar a possibilidade de que também nesses casos ocorram a situação aqui estudada do rompimento voluntário de eventuais ligações remanescentes. Ao final, eu deixo registrado que não era minha intenção abordar todos os casos de desencarnação, incluindo as mortes violentas, como ocorrem em acidentes, nos flagelos naturais, de que estamos hoje sofrendo, né, obviamente, nas guerras ou nos suicídios, e esses casos poderão ser estudados em uma futura reflexão, seja nossa ou de algum irmão que desejar fazê-lo.
O que nós queríamos efetivamente apontar no nosso estudo é a existência de processos que parecem, a priori, sem uma visão mais minuciosa, derrogar as leis naturais, mas que, na verdade, ao serem analisados nos seus pormenores, demonstram que isso não ocorre e nem poderia ocorrer, visto que estamos falando das leis de Deus, as leis naturais, as quais, como nós sabemos, são inderrogáveis. Muita paz para todos.